Bom dia, pessoal, para quem vai fazer a tarefa agora pela manhã e boa tarde para quem vai fazer à tarde. Tá? Nós vamos falar sobre um assunto que vocês dominam, conhecem muito bem, que são os números. Vamos conhecer um pouco da história de como surgiu os números, né? Porque vamos saber se eles são iguais, os do passado são iguais aos de hoje, tá? Então, vamos lá dar uma introdução ao assunto que vocês vão ver no livro de forma mais resumida, mas que a tarefa vai estar toda voltada para os números iniciais que vocês estudam. Os números, gente, o número surgiu a partir do momento que surgiu a necessidade de contar. Há muito tempo atrás, 30 mil anos atrás, os seres humanos moravam em cavernas, eles não falavam a nossa língua que a gente fala, eles não tinham um comportamento como é hoje em dia, não existiam os trabalhos, as moradias, eles viviam dentro de cavernas, né? E não tinha uma moradia fixa, se mudava constantemente, não sabia o que era trabalhar, não tinha o trabalho para ganhar dinheiro, era caçar, eles caçavam o próprio alimento, né? Pescavam peixe, mas eles sentiam a necessidade de contar, mesmo sem ter o raciocínio de hoje em dia que nós temos, porque eles ainda não eram civilizados, eles viviam nas cavernas, então eles tinham um comportamento totalmente diferente do nosso, né? Que a gente sabe o que é certo, o que é errado, mas nesse tempo ainda não. Então, mas eles tinham necessidade de contar para saber o que tinha pego, né? O pescado, no caso, o que tinha caçado. E daí eles foram achando formas já, que eram formas de contar diferentes das de hoje, mas que também era muito útil. Era útil para eles se organizarem de alguma forma, tá? Então, nessa época eles viviam o quê? Em cavernas e grutas, né? Cavernas, vocês já viram em desenhos, em televisão, né? Aquela rocha aí que tem um buraco, né? O mesmo local que tem nos desenhos que o urso fica. Então, as pessoas costumavam morar assim. Imagina que é morar numa caverna, né? Não conhecer nada. Não tinha o que nós temos hoje em dia. E não se sabia o que era número. Eles não sabiam nem o que era contar, eles tinham a necessidade, sabiam o que tinha, sabiam o que pegavam, né? Então, eles desenhavam as coisas na parede, eles não sabiam o que era escrita, eles não sabiam nem o que era fogo, depois de um tempo que foi descoberto, que dava para cozinhar alimentos, né? Mas, como eu disse, eles tinham a necessidade de contar, né? Para saber o que tinha pego, o que dava para comer. De alguma forma, eles sabiam se organizar em relação ao que tinham pescado ou caçado, tá? Quando os homens iam pescar, por exemplo, ou caçar, eles levavam consigo pedaços de ossos de animais ou de madeira, né? Usavam muitos materiais da natureza, né? Para cada animal ou fruto que eles capturavam, né? O fruto que ele colhia na árvore, o animal que ele caçava ou pescava, ele fazia do osso ou no pedaço de madeira um risco. Eles levavam e já iam marcando. Também eu coloquei uma imagem aqui do que eles costumavam fazer nas cavernas. Eles desenhavam, eles faziam, contavam a história através de desenhos, tal, que foram achados em cavernas esses desenhos, que ajudaram e muitos historiadores, que são pessoas que pesquisam a história, o que aconteceu ao longo dos anos. Então, ajudaram eles a entender que existiu esse povo, né, que morava em cavernas, que não conhecia nada do que nós conhecemos hoje, mas que eles já tinham o hábito de caçar para se alimentar, de pescar, né? Mas não sabiam o que era uma moradia, né? Ter uma casa. Viviam de cavernas em cavernas. E aí eles deixavam marcado.
através de desenhos o que acontecia com eles, e também marcava aqui, ó, esses tracinhos contando algo, o total de animal que tinha pego, né? Era uma forma de eles contarem a história deles, o que eles tinham feito naquele dia. Então, esses registros em cavernas ajudam muito a gente entender que esse povo viveu, né? Que foi um início para poder, ao longo dos anos, foi se transformando o comportamento, a necessidade de parar em um local, a descoberta do fogo. Então, isso aqui são registros que nos ajudam a entender a história no passado. Então, eles levavam, né, esses ossos para fazer um tracinho a cada animal que eles pegavam ou a cada fruto que eles colhiam. Com a evolução do homem, né, eles descobriram o fogo, batendo em duas pedrinhas, eles perceberam que saía faísca e que essa faísca incendiava algum objeto, pedaços de madeira, né, que que eles pegavam muitas madeiras para fazer fogos para deitar, usavam materiais da natureza. Então, eles descobriram que o fogo aquecia, dava para assar, né, para cozinhar, e o sabor ficava melhor. Isso foi um processo, isso demorou, não foi assim rápido que eles descobriram, eles foram devagar, né, descobrindo aos poucos, porque eles não sabiam nada que existia fogo, não sabiam que dava para cozinhar as coisas, foi aos poucos, né, a inteligência do homem fez com que ele aos poucos fosse tendo necessidade de algumas coisas e fosse descobrindo coisas para ajudar a ele próprio, né, e aí eles deixaram de ser nômade. Nômade é eles eram povos que viviam em uma caverna, depois estavam em outra, eles não paravam em um lugar só, tá? Vocês vão ver bastante esse nome ainda, nômade. Aí eles foram e começaram a entender que ficar em um só lugar era mais vantajoso para eles. Por quê? Porque eles podiam plantar cultivo de plantas e criar animais. Eles podiam domesticar e criar esses animais e perceberam que dava para plantar e colher esses alimentos. E aí eles começaram a fazer moradias fixas, né? Começaram a construir com materiais da natureza, sair das cavernas. Não foi rápido, foi tudo devagar, foi de tudo sendo descoberto aos poucos. E a partir daí surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem. Ele já não sabia como contar os animais que tinha no rebanho, por exemplo. Ele não sabia se organizar, ele tinha que achar uma forma de ajudar com que ele não perdesse os animais, ele soubesse quantos tinha, né? Porque cada um foi montando a sua criação de animal, a sua plantação, então eles tinham que ter um controle, né? Eles precisavam controlar seu rebanho, controlar o seu plantio, né? E principalmente a questão do rebanho, que são os animais que eles criavam. Tinham que saber quantos tinham, né? Quantos podiam abater, que no caso matar para se alimentar. Aí o que aconteceu? Passou-se a utilizar pedras. Cada animal representava uma pedra. Aí como é que era feito? Para cada animal que ia pastar, que eles colocavam para ir pastar para se alimentar de mato, uma pedra era colocada dentro de um saco. Tá bem aqui o exemplo, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Ou seja, ele entrava e tirava uma pedra. Então, ele sabia qual era o animal que tinha voltado, né? Qual era o animal que se sobrasse pedra, é porque tinha animal fora. Então, isso ajuda eles a manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro, porque tinha outros animais selvagens, né? Ou se o animal tinha se perdido, para eles irem em busca. Então, eles já acharam uma forma mais fácil. Depois que eles pararam no lugar, construíram moradia, eles já acharam uma forma mais fácil de fazer contagem, né? Cada animal que entrava no local que eles tinham feito, cercado, eles tiravam uma pedrinha. E isso ajudava a controlar. Viram que essa maneira de contar era mais prática, ajudava mais eles a ser organizados. Então,
Com a evolução do homem, né, à medida que ele foi passando o tempo, ele foi descobrindo coisas que a inteligência dele foi permitindo e a necessidade também foi fazendo com que ele percebesse que algumas coisas eram práticas, ajudava ele, entendeu? A matemática também, né? O estudo dos cálculos foi tendo cada vez mais pessoas fazendo estudo desses cálculos e ela foi se modificando cada vez mais, melhorando, né? Ajudando as pessoas a fazerem cálculos de formas mais práticas, mais fáceis, digamos assim. E aí surgiu o cálculo, né? Com muito estudo, com muita mudança no comportamento do homem. Quando ele começou a morar num lugar só, a plantar, a colher, ele foi mudando de comportamento também. E em latim, que é uma língua, significa contas com pedras. Por que é contas com pedras? Porque era assim que eles contavam, tirando uma pedrinha para representar o animal, né? Ou colocando dentro do saco, né? E aí, por isso, contas com pedras. O nome cálculo vem daí, desse início da história da contagem, né? Já que não tinha esses algarismos que a gente tem hoje em dia. Então, atualmente, no dia de hoje, os números eles são usados nas mais diversas situações. Em todo lugar que você vai, porque você passar na rua, que você visitar, você vai encontrar números. Por exemplo, no supermercado, na parte da feirinha, ou mesmo nas prateleiras, tem os preços dos alimentos, dos objetos, não é? Então, a gente já encontra porque tem que ter um preço, né, para a gente poder comprar. E os números aparecem bastante no supermercado, né? Nas embalagens também, né? No termômetro para medir a febre, no relógio de ponteiro ou digital, né? No celular, com certeza, né? E na placa do nome da rua também, com certeza, porque tem que ter o número, assim como o número na frente da nossa casa também, o número da placa do carro, da moto, né, do ônibus. Então, existe número em muitas coisas no nosso dia a dia. Quando vocês saírem, que não dá para sair muitas vezes, mas quando for necessário que vocês saírem, observem como na rua tem várias coisas, placas de sinais de trânsito, muitas coisas possuem número, para vocês verem o quanto ele é importante, tanto quanto as letras, né? Complicado. Nós também, antes de chegar aos algarismos que nós temos, teve os algarismos, os números egípcios, né, do Egito, ó. Observem aqui, a gente colocou 2 tipos de número que surgiu também. Olha, os tracinhos, né, eram feitos por desenhos, cada desenho representava um número. Olha aqui embaixo como é que o 1328 era escrito, ó, tá? Os romanos escreveram esses números aqui também, né? Esses aqui são os nossos. As letras de forma aqui são os dos romanos, algarismos romanos, que até hoje a gente estuda, né? Faz parte da nossa história, dos números que já foram usados, tá? E os nossos são esses aqui do lado, ó. Esses símbolos, esses algarismos aqui. Né? Então, só para mostrar para vocês os números que surgiram antes de chegar a esses nossos algarismos aqui, tá? Teve vários, não foi, como eu tinha dito, não foi rápido para chegar aos números que a gente tem. Foi um processo, foi demorado, né? Cada vez o homem descobria algo que ajudava ele, até chegar a esses nossos algarismos que nós temos hoje. Os algarismos que nós usamos, existem 10. Existem 10 algarismos, tá? Do 0 ao 9, certo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 9, os números começam a se juntar e formar outros algarismos, tá? Desses algarismos, desses 10 algarismos, depois a gente começa a juntar e formar outros. Não é que existe só esses 10. Existem 10 algarismos para você juntar e formar outros algarismos. Entenderam? Então, meus amores, é isso, tá? Bons estudos. Um abraço virtual, porque a gente ainda não pode se abraçar, tá? E
Lembrem sempre que vocês são crianças incríveis, que mesmo a gente estando longe, eu sei que vocês estão fazendo a tarefa direitinho e a gente vai se encontrar ainda, com fé em Deus, tá bom? E a tia tá acompanhando as tarefas de vocês sempre, de alguma forma, tá entrando com os pais de vocês, entrando em contato. E a tia sabe que vocês estão se dedicando ao máximo, tá bom? Logo, logo nós estaremos juntos. Bom dia e boa tarde.